Os planos de cultura são importantes instrumentos dentro dos sistemas de cultura, quer sejam municipais, estaduais ou nacionais. A ideia fundamental é construir instrumentos e elementos que caracterizem aquilo que se quer para o campo da cultura em um determinado espaço. Dois princípios são fundamentais de serem respeitados na construção dos planos: a questão da territorialidade e a questão da participação. A ideia fundamental é respeitar as identidades, as características que existem dentro de cada estado, de cada grupo que compõe a cultura daquele espaço. E a questão da participação quer dizer mobilizar, sensibilizar, engajar diferentes atores, públicos, privados, cidadãos, agentes culturais na construção do plano, na construção e no levantamento daquilo que se deseja, daquilo que se sonha, daquilo que se propõe para a cultura para os próximos 10 anos, independente de quem assuma o governo de um determinado estado. Sem dúvida alguma, esse é um processo inédito no campo da cultura do país. Monitoramento e avaliação. Cumpridas todas as etapas até o momento, ou seja, da estrutura de governança, do processo de sensibilização e mobilização, das fases do diagnóstico e do prognóstico, vamos conversar agora sobre sistemas de monitoramento e avaliação. Para que a gente consiga fazer isso, é importante recuperar as etapas que passamos até o momento. Primeira, do diagnóstico, onde definimos, a partir da identificação da situação presente, o que gostaríamos de ver numa situação futura. Com isso, temos construídos os objetivos do nosso plano. Com isso, avançamos para a etapa do prognóstico. Nele, definimos as estratégias, ou seja, os caminhos que deveríamos passar, percorrer para chegar nessa situação desejada futura. Definimos, para percorrer esse caminho, quais seriam os passos que, na verdade, representam as ações dentro do Plano Estadual de Cultura. E definimos também as metas, que são as quantificações, os marcos que tornam objetiva a realização do que foi traçado como objetivo no nosso plano. Os sistemas de monitoramento e avaliação nada mais são do que aqueles sistemas que vão permitir verificar a consecução desse plano. Nesse sentido, os indicadores podem comunicar ou informar o progresso em direção ao cumprimento de um determinado objetivo ou meta. Um processo de gestão não estará completo se não for estabelecido previamente a forma como se dará a avaliação das ações. Por isso, devem ser definidos indicadores de monitoramento e avaliação. O indicador pode ser entendido então como um parâmetro ou um valor derivado desse parâmetro, que representa o estado de uma determinada realidade. A mais importante característica de um indicador, quando a gente compara esse indicador com outros sistemas de informação, é sua relevância para a política e para o processo de tomada de decisão. A sociedade mede o que ela valoriza e aprende a valorizar aquilo que ela mede. Critérios para a construção dos indicadores relacionados às metas e ações dos planos. Os valores dos indicadores devem ser mensuráveis. Não adianta escolher um indicador que não possa ser medido na realidade. Indicadores bons são aqueles que existem na realidade, passíveis de serem mensurados. Devemos sempre verificar em nossa realidade quais são os dados disponíveis e só assim definirmos aqueles dados que devem fazer parte do nosso sistema de monitoramento e avaliação. A metodologia para a coleta dos dados deve ser limpa,
padronizada e transparente. Na medida que vamos acompanhar a execução de um plano, é necessário que façamos esse acompanhamento de maneira sistematizada ao longo do tempo. É importante observar na formulação e escolha dos indicadores o alinhamento com os objetivos, as estratégias, as ações e as metas estabelecidas no plano. Processo de avaliação. De maneira geral, a avaliação significa identificar e aplicar critérios, sintetizar informações para poder julgar o mérito de algo. O entendimento básico que se deve ter do processo de avaliação é que ele não funciona isoladamente. As lideranças exercem um papel crítico no processo de avaliação. O impulso para a realização de avaliações pode ser externo, mas normalmente a avaliação que funciona impulsionada por fatores externos tem resultados superficiais. Avaliações mais efetivas ocorrem a partir de um processo interno, onde a liderança exerce um papel importante e a visão é de prazo mais longo. Um aspecto importante a se destacar no processo de avaliação é a identificação de metas ou pontos a serem alcançados. O processo contínuo de avaliação permite que se construam sempre melhores planos, uma vez que estas ferramentas funcionam para análise de políticas e planejamento, podendo identificar elementos potencialmente fracos e fornecer sinais de alarme que indiquem a necessidade de mudança de direção política, mudanças no comportamento ou ajustes institucionais. Outro ponto importante no processo de avaliação é a dependência que nós temos de dados que sejam confiáveis e de boa qualidade. Para realmente conhecer a direção do desenvolvimento da nossa área, temos que ter sistemas de formação construídos e consolidados. Essa preocupação é que vai estimular que a escolha dos dados para fazer o acompanhamento e monitoramento sejam de dados relevantes. Com a utilização de dados relevantes, os resultados do processo de acompanhamento vai ser mais positivo. Portanto, muita atenção deve ser dada à obtenção de dados, entendendo que os sistemas para avaliação são normalmente restritos pela falta de dados, poucos recursos para monitoramento e inabilidade para analisar ou interpretar dados. Sistemas de avaliação que obtiveram sucesso vêm de instituições que têm capacidade de gerir, analisar e sintetizar dados e comunicar seus resultados. Indicadores de monitoramento e avaliação aplicados ao Plano Estadual de Cultura. Para o Plano Estadual de Cultura, pode-se seguir as mesmas diretrizes que orientam as ações do Plano Nacional de Cultura. Desse modo, fica o Estado, juntamente com os atores sociais envolvidos, responsável em fazer esta avaliação, sendo que a construção do Plano Estadual deve possibilitar o monitoramento. Tal avaliação e monitoramento devem ser feitas com bases em indicadores. Indicadores que quantifiquem a oferta por bens, serviços, conteúdos, níveis de trabalho, renda e acesso da cultura, de institucionalização e gestão cultural, de desenvolvimento econômico-cultural e de implantação de equipamentos culturais nos estados e municípios. O monitoramento tem como principal objetivo fazer a avaliação das ações, sempre no sentido de verificar o alcance dessas ações, até que ponto elas foram concretizadas. No Plano Nacional de Cultura está prevista a avaliação com a participação de especialistas, técnicos e agentes culturais, de institutos de pesquisa, organizações e redes socioculturais, tendo o apoio do Conselho Nacional de Política Cultural. Coletar, sistematizar e interpretar dados, fornecer metodologias, estabelecer parâmetros,
a mensuração da atividade do campo cultural e das necessidades sociais por cultura, que permitam a formulação, monitoramento e gestão, avaliação das políticas públicas de cultura e das políticas culturais em geral, verificando e racionalizando a implementação do PNC e sua revisão nos prazos previstos, disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes para a caracterização da demanda e oferta de bens culturais, para a construção de modelos de economia e sustentabilidade da cultura, para a adoção de mecanismo de indução e regulação da atividade econômica no campo cultural, dando apoio aos gestores culturais públicos e privados. Exercer e facilitar o monitoramento e avaliação das políticas públicas de cultura e das políticas culturais em geral, assegurando ao poder público e à sociedade civil o acompanhamento do desempenho do PNC. É importante recordar que no processo de planejamento deve-se levar em conta as referências estabelecidas pelo Sistema Nacional de Cultura e pelo Plano Nacional de Cultura, em particular nas metas estabelecidas por esse plano. Devemos nos lembrar sempre que o planejamento é um processo, que ao final leva à construção de um plano. Como plano, esse produto pode ser sempre revisto e ajustado. E os sistemas de monitoramento e avaliação é que permitem que os ajustes possam ser feitos de maneira adequada no plano. Na Paraíba é a gente consolidar um mecanismo de validação do plano, de criar ferramentas de monitoramento e, acima de tudo, de garantir que o plano será de fato uma política pública em que vai implementar uma mudança de gestão, uma mudança até mesmo de paradigma dentro da região da Paraíba. A avaliação assume algumas funções para melhorar os resultados do plano. Ela será capaz de identificar problemas ou falhas que podem gerar desvios em relação ao que foi planejado. Para concluir tudo o que vimos até agora, devemos entender os sistemas de monitoramento e avaliação como ferramentas que permitem verificar se as estratégias e ações que estão colocadas no plano estão conduzindo efetivamente aos seus objetivos. Espero que com o conteúdo que foi repassado nessa aula, vocês tenham condições de construir um excelente plano para o desenvolvimento da cultura no seu estado.